Existe uma mentira silenciosa que contamos a nós mesmos todos os dias. Ela diz que amanhã teremos mais vontade, que amanhã estaremos mais dispostos, mais corajosos, mais preparados. Mas o amanhã chega e a sensação de paralisia continua lá. Não é falta de tempo, não é falta de capacidade, é algo mais profundo. É uma força invisível que te mantém preso na inércia, enquanto a vida que você deveria estar vivendo passa diante dos seus olhos. Muitos chamam isso de preguiça, outros de falta de vergonha na cara. Mas a ciência moderna descobriu que o buraco é mais embaixo. O que você sente não é um defeito de caráter, é um mecanismo biológico de defesa mal calibrado. E o mais impressionante, esse mecanismo foi descrito com precisão cirúrgica em um texto antigo, milênios antes da invenção da ressonância magnética. Talvez você nunca tenha ouvido este termo, mas ele é a chave para entender o seu comportamento. Desregulação emocional. Ao contrário do que se pensa, a procrastinação não é um problema de gestão de tempo, é um problema de gestão de emoções. Quando você tem uma tarefa desafiadora, seja estudar, terminar um relatório ou ter uma conversa difícil, seu cérebro não vê apenas trabalho, ele vê ameaça. A tarefa desperta sentimentos negativos, ansiedade, insegurança, tédio ou medo de falhar. Sua amígdala, o centro de alerta do cérebro, dispara como se você estivesse diante de um leão. Para te salvar desse desconforto emocional, seu cérebro exige uma fuga imediata. Ele quer que você se sinta bem agora, não depois. É aqui que entra a falha. Você evita a tarefa não porque não quer fazê-la, mas para evitar o sentimento ruim que ela provoca. Você está tentando regular seu humor, não sua agenda. Há uma história na Bíblia que ilustra perfeitamente essa fuga para o alívio imediato. Ela fala de um homem que recebeu uma missão clara, um propósito divino. Mas a missão era difícil, desconfortável e, sobretudo, assustadora. Em vez de enfrentar, ele correu para o porto mais próximo e comprou uma passagem para a direção oposta. Ele não estava apenas viajando, ele estava fugindo da presença do que deveria ser feito. E o detalhe mais fascinante dessa história não é a fuga, é o que ele fez depois. Enquanto uma tempestade mortal se formava lá fora, a consequência de sua desobediência veio, ele desceu ao porão do navio e dormiu. Estou falando de Jonas. Jonas era um profeta, um homem comum que ouviu um chamado claro de Deus, ir até Nínive e alertar aquele povo para mudar de caminho. O problema, Nínive era perigosa, hostil, desconfortável. Ir até lá significava enfrentar medo, rejeição e conflito. Então Jonas fez algo que muitos fariam, fugiu. Em vez de ir para onde deveria, ele foi ao porto e comprou uma passagem para Tarsis, que representava exatamente o oposto do destino que Deus havia indicado. Não foi um erro de rota, foi uma decisão consciente de escapar. Durante a viagem, uma tempestade surgiu e o navio quase afundou. Os marinheiros estavam desesperados, mas Jonas estava simplesmente dormindo no fundo do navio. Esse detalhe é profundo. Enquanto tudo desmoronava do lado de fora, ele tentou se desligar por dentro. O sono ali não era descanso, era alienação, busca desesperada por fuga da realidade. Quando acordaram Jonas, ficou claro que a tempestade estava ligada à fuga dele. Mas Jonas assume a responsabilidade e acaba sendo lançado ao mar. E então acontece o inesperado. Deus não o abandona. Jonas é engolido por um grande peixe não como punição, mas como interrupção. Dentro do peixe, no escuro, sem distrações, Jonas finalmente para de fugir e ora. Ali começa a mudança. Recomendo fortemente que leiam depois a história na Bíblia. É bem interessante. Explicando tudo isso de um jeito um pouquinho mais técnico, você sabe o porquê Jonas fugiu? Por que você foge? Não é porque você não sabe o que fazer, é porque a tarefa, a sua Nínive, gera uma resposta emocional negativa, medo, tédio, insegurança ou ansiedade. Dentro do seu cérebro existe uma estrutura chamada amígdala. Ela é o seu detector de perigo. Quando você pensa naquele relatório enorme ou naquela conversa difícil, a amígdala grita, ameaça, desconforto, fuja.
Nesse momento, o seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo planejamento, lógica e força de vontade, é momentaneamente sequestrado. Seu cérebro, querendo te proteger desse sofrimento, busca um alívio imediato. Ele pede dopamina fácil. É por isso que você abre o TikTok ou vai comer um doce. Não é para se divertir, é para aliviar a dor da ansiedade. Assim como Jonas desceu ao porão para dormir e escapar da responsabilidade, você desce para o mundo da distração digital. É um mecanismo de defesa, não de prazer. Você está fugindo da sua Nínive. O problema é que a fuga tem um preço. Para Jonas, a Bíblia diz: "Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade." A procrastinação cria tempestades. O prazo aperta, a culpa aumenta, a ansiedade vira pânico. Enquanto Jonas dormia, o caos reinava lá fora. A sua inércia não para o tempo, ela apenas torna a tempestade futura mais violenta. A falta de clareza nos objetivos e o cansaço mental são como esse sono profundo de Jonas. Quando não sabemos exatamente qual é o próximo passo, nosso cérebro interpreta a ambiguidade como perigo e nos manda fugir. Então, como quebrar esse ciclo? Aqui está o segredo que a neurociência descobriu e que muda tudo. A motivação não vem antes da ação. A motivação vem depois da ação. Nós fomos ensinados a esperar a vontade aparecer para começar a trabalhar. Isso é um erro biológico. Seu cérebro foi desenhado para economizar energia. Ele não vai te dar vontade para começar a trabalhar. Funciona assim. Você age, mesmo sem vontade, essa pequena ação gera um pequeno resultado, o cérebro reconhece esse progresso e libera dopamina. Essa dopamina te faz sentir bem e gera motivação para continuar. Jonas precisou ser acordado bruscamente pelo mestre do navio que disse: "Que tens, dorminhoco? Levanta-te." Você não precisa esperar a tempestade destruir o barco para acordar. Você pode ativar esse ciclo agora. Se você reconhece que tem estado nesse sono profundo, fugindo da sua missão, eu quero que você profetize sobre si mesmo agora. Pause esse vídeo e escreva aqui nos comentários: "Eu vou acordar." Declare isso publicamente. Saia da passividade agora mesmo. Para que você não saia daqui apenas inspirado, mas transformado, aqui estão 3 ferramentas práticas para vencer a desregulação emocional e a inércia hoje. A primeira é a técnica do micropasso ridículo. O seu cérebro trava porque a tarefa parece grande demais, uma ameaça. Engane sua amígdala. Não diga: "Vou escrever meu TCC." Diga: "Vou abrir o documento e escrever o título." Não diga: "Vou orar 1 hora." Diga: "Vou fechar os olhos por 30 segundos." Reduza a tarefa a algo tão ridículo que seja impossível sentir medo dela. Uma vez que você começa, a dopamina do progresso entra em ação. A segunda é a regra dos 5 segundos, o gatilho de ação. Quando você sabe que precisa fazer algo, você tem uma janela de cerca de 5 segundos antes que seu cérebro crie desculpas e medo. Quando sentir o impulso ou lembrar da tarefa, conte regressivamente: 5, 4, 3, 2, 1 e vai. Mova-se fisicamente, levante-se. Isso corta o ciclo de ruminação mental e ativa o córtex pré-frontal, a parte racional do seu cérebro. E a terceira é a confrontação espiritual, oração de autoridade. Antes de começar, ore especificamente contra o medo que aquela tarefa desperta. Diga: "Senhor, eu rejeito o espírito de temor sobre este trabalho. Eu ativo o espírito de fortaleza e moderação que o Senhor me deu." Traga Deus para dentro da dificuldade. Não lute apenas com força de vontade, lute com identidade. Peregrino, a sua Nínive, o seu propósito, o seu trabalho, o seu estudo está esperando. O caminho para lá pode parecer difícil, mas fugir para Tarsis custa muito mais caro. Custa a sua paz, custa o seu tempo e custa a sua identidade. Pare de descer ao porão. Pare de aceitar as ofertas baratas de prazer imediato que o mundo te oferece. Você foi chamado para construir, não para dormir. Se esse vídeo foi um despertar para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Estamos construindo uma comunidade de pessoas que decidiram viver acordadas. Ative o sininho para não perder a próxima etapa da nossa jornada. E levanta-te, peregrino.
Nos vemos no próximo vídeo.